Pai Celestial, abençoa-nos enquanto nos preparamos para ver este vídeo. Capacita-nos a recebê-lo com mente aberta e coração receptivo. Que ele seja uma fonte de esclarecimento e direção, guiando-nos nas decisões que tomamos. Capacita-nos a assimilar os ensinamentos com sabedoria e a viver de acordo com os valores que ele transmite. Que esta mensagem nos fortaleça espiritualmente e nos ajude a ser luz para os outros. Amém. Recebi uma mensagem muito interessante também, que eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre ela. Acho muito pertinente. É uma história muito simples, mas que chamou muito a minha atenção. Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem, porque eles fariam uma prova surpresa. Todos acertaram as suas filas, aguardando assustados o teste que viria. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele professor que chega, hoje tem... Eu me dava um frio na barriga toda vez que a minha professora falava, torneio de fatos. Lembra disso? E eu, muito esperto, acabei comprando aquele lápis que tinha uma tabuada, né? Funcionou 2 aulas. Depois ela descobriu que eu dava uma pesquisadinha. Aí o professor foi entregando, e então a folha da prova, com a parte do texto virada para baixo, né? Como era de costume. Devia ser mimeografada, né? Gente, outro dia eu estava lembrando do tal do mimeógrafo, né? A gente quase ficava tonto, do tanto que aquilo cheirava álcool, né? Porque a professora entregava logo na hora que rodava, né? Cheirão de álcool dentro da sala. Aí entregou para todo mundo. Depois que todos receberam, a professora pediu que eles desvirassem a folha. Para a surpresa de todos, não havia uma só pergunta escrita, nenhum texto, apenas um ponto redondo escuro no meio. O professor, analisando a expressão de surpresa de todos, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que vocês estão vendo. Todos os alunos confusos começaram então a difícil e inexplicável tarefa de fazer então um texto sobre aquela imagem. Terminado o tempo, a professora recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem nenhuma exceção, definiram apenas o ponto escuro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio, e a professora então começou a explicar. Este teste não será para vocês terem nenhuma nota. É apenas para servir de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco, mas todos centralizaram a sua atenção no ponto escuro que estava no meio. Assim acontece com as nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar, aproveitar, mas sempre colocamos a nossa atenção nos pontos escuros. A vida é um presente da natureza dado a cada um de nós com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos, mas, no entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto escuro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com o familiar, a decepção com o amigo. Os pontos escuros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente, mas são eles que povoam a nossa mente. Muito interessante, não é? E é tão real isso, né, minha gente? Muitas situações que a gente enfrenta, muitas situações que eu encontro pela minha vida, na verdade, a grande dificuldade nossa é prestar atenção na totalidade das coisas. Eu acho muito interessante que quando a gente só enxerga o problema, a gente realmente deixa de compreender a totalidade da vida. É igual quando cai um avião. Por que a gente tem medo de voar? Né? Quem precisa voar regularmente, de vez em quando começa a ter aí as suas síndromes, né? Eu de vez em quando eu tenho isso.
É porque todos os dias, milhões e milhões de aviões decolam e retornam aos seus destinos, né? Sem nenhum problema. Mas vez em quando, sei lá, de ano em ano, depende muito da época, né? Às vezes caem muitos aviões na mesma época, mas às vezes você passa um tempo longo sem ouvir a história de um acidente. Mas quando acontece, os nossos olhos se voltam para aquela tragédia, para aquele acontecimento, e aquilo é o suficiente para colocar em nós insegurança. Outro dia, por exemplo, eu passei por uma situação de viajar do Rio de Janeiro, de São Paulo até o Rio de Janeiro, num voo com muita turbulência. Horrível. Uma das piores experiências que eu já tive na minha vida dentro de uma aeronave. Sacudimos de São Paulo até o Rio de Janeiro, dentro de uma tempestade terrível, com raios o tempo todo. E na hora, é claro que todo mundo, o medo é geral. Aquela sacode, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Aquela barulheira, né, dentro do avião, de tudo sacudindo. É natural que a gente pense, vai cair. Só que se a gente vai pensar a partir das estatísticas, a gente sabe que estar no céu é mais seguro que estar na Dutra, mesmo no meio daquela turbulência. Mas agora, quem disse que na hora que a gente está vivendo aquele sufoco, a gente é capaz de pensar com essa tranquilidade? E é por isso que racionalizar uma determinada situação nos ajuda a diminuir a emoção negativa que ela nos causa. Isso é filosofia, viu? Filosofia clínica aplicada. Quando a gente é capaz de racionalizar uma situação, a gente, de alguma maneira, a gente coloca na coleira a emoção que nos faz sofrer. Porque o pensamento desperta uma emoção. É sempre assim. Quando desperta essa emoção, eu acabo sendo tomado, porque eu sou sensorial o tempo todo, né? Eu sou um campo aberto, nós somos um território aberto, nós somos atingidos pelas palavras, nós somos atingidos pelas imagens, nós somos atingidos pelos gestos, e imediatamente essa informação que passa pelo nosso cérebro desencadeia uma maneira de sentir o que está acontecendo. E muitas vezes a solução do desconforto que a emoção causa está na racionalização que nós podemos fazer dela. Isso é uma atitude inteligente, né? Deus nos ensina isso o tempo todo. É impressionante como Jesus fazia isso com as pessoas. Jesus sabia que o que fazia sofrer era a emoção descontrolada. Então ele tinha uma palavra para reorientar aquela emoção sem controle. Por isso que nós acreditamos muito que a nossa conversão passa pela nossa mente. Por quê? Porque a mente transforma o nosso jeito de sentir. Quando eu estou acostumado a só olhar para os meus problemas, quando eu vivo a avalanche que esses problemas provocam emocionalmente em mim, quando eu não sou capaz de racionalizá-los e equilibrá-los para encaminhar uma solução para eles, eu corro o risco de ficar refém dessas emoções descontroladas. E Jesus, quando encontrava as pessoas, ele provocava justamente isso nelas. Ele emprestava, ele concedia àquela pessoa uma nova forma de olhar para a vida. Foi o que ele fez com Zaqueu, foi o que ele fez com Pedro, foi o que ele fez com João. Ele modificava o sentimento a partir de um pensamento. Isso é muito interessante porque isso a gente consegue falar assim didaticamente, mas na hora que a gente está vivendo, razão e emoção se dão no mesmo pacote, né? Mas a gente tem como, no momento em que a emoção está nos dominando, tentar colocar um cabresto nessa emoção para que ela não venha nos prejudicar. É igual você, foi abandonada. Digamos que você tinha um namorado, você era apaixonada por ele, ele te traiu, foi embora, e agora você vive o desconforto de não estar mais ao lado dele. É uma emoção. É uma emoção que te prejudica, porque essa emoção, ela te faz sentir-se jogada fora,
ela te faz sentir menosprezada. Agora, como é que você pode se salvar? Impedir que essa emoção continue a te jogar dentro de um poço que depois fica difícil de sair. É você racionalizar. Se ele foi embora, é porque eu não represento muito para ele. Se eu não represento muito para ele, não vale a pena sofrer por ele. Aí você começa a ter uma informação racional para tentar organizar a desordem afetiva. O que eu realmente perdi? Quando o namorado vai embora, o que você realmente perde? Será que você perdeu situações concretas? Ou será que você perdeu projeções que você tinha naquele relacionamento? Ou sonhos que você tinha que você nem sabia que iam se realizar? Às vezes, minha gente, nós sofremos por um futuro que a gente nem tem. Muitas vezes no momento em que a gente perde, você não só perde aquilo que realmente perdeu, mas você perde as expectativas que você tinha em relação àquilo que você está perdendo. Mas veja bem, expectativas não são realidades concretas. Quem lhe garante que aquilo realmente que você estava sonhando iria acontecer? Veja bem, ao racionalizar isso, você começa a se dar uma oportunidade de olhar para a vida de um jeito diferente. Aí você pode até brincar com você mesmo, né? Foi embora. Quem sabe levou então a possibilidade de ter uma desgraça na minha vida, porque eu não sabia como ia ser o casamento com essa criatura. Por isso que a fé nos ajuda a pensar de maneira positiva. Sabe por quê? Porque quando a gente perde alguma coisa e a gente tem fé em Deus, a gente resolve assim: Deus sabe o que fez. Não é verdade? Isso alivia muito o sofrimento das pessoas, e isso é real. Porque isso passa pelo esquema mental da pessoa. É uma fé que interfere no jeito de pensar. Quando aquela pessoa é capaz de dizer: Deus sabe o que faz, perdi, o emprego não deu certo, a viagem que eu tanto sonhava não deu certo, é melhor você colocar essa frase dentro do seu coração, já que você não tem como alterar o resultado. É verdade, Deus sabe o que faz, a viagem não deu certo. Eu me recordo que agora acho que um mês atrás, naquele primeiro problema que teve do vulcão na Argentina, no Chile, que cancelaram todos os voos que iria para a Argentina. Eu estava embarcando para um evento lá no aeroporto de Guarulhos. Aí encontrei uma senhora com as duas filhas, e aí elas ficaram muito felizes quando me viram. E aí vieram conversar comigo na fila do check-in, ficamos batendo um papo, e eu perguntei: para onde vocês estão indo? Ela falou: não, padre, nós agora já estamos voltando para casa, que nós estamos aqui desde as 5 horas da manhã, tentando embarcar para Buenos Aires. Tínhamos programado um final de semana lá, não deu certo, a gente não tem como ir, perdemos tudo. Isso já eram quase 5 horas da tarde, e elas precisavam voltar para Campinas, já tinham desistido mesmo de ir para Buenos Aires. E aí, eu falei: nossa, mas que triste, né? As expectativas da gente frustram. Aí a senhora, a mãe das meninas, virou e falou assim: padre, eu fiquei realmente muito chateada. Fiquei aborrecida, chorei, mas agora há pouco me veio uma coisa assim no meu coração. Não era para ser. Nós não vamos morrer hoje, nós vamos ter a oportunidade de ir para Buenos Aires numa outra ocasião. Não vou ficar causando um sofrimento maior do que já me causei até agora. O que eu posso fazer? O vulcão está lá julgando as suas cinzas, nós não temos como pousar lá, e eu disse para as minhas filhas: vamos fazer o seguinte, não temos como ir, não vamos ficar sofrendo mais do que a gente já sofreu. Deus sabe o que faz. E aí ela usou essa frase, que eu acho extremamente sábia, para a gente colocar no momento em que a gente não tem mais como alterar o resultado de um investimento que a gente fez. Amar é investimento. Às vezes a gente ama aquela pessoa, quer estar ao lado dela, mas ela não quer mais estar com a gente. Ao invés de você ficar mergulhando e fomentando, fazendo multiplicar esse sofrimento, coloque isso no seu coração: perdi. Vão-se os anéis, ficam os dedos, não é verdade? Não tem essa expressão também? Não vamos ficar prestando atenção naquilo que a gente perdeu. Vamos dar à vida uma nova oportunidade. Alimente essa expressão de fé dentro de você. Deus sabe o que faz. Se não aconteceu, é porque não era para ter sido.
E esse é um desprendimento, minha gente, que requer muita simplicidade da gente, mas que pode dar certo. Quando a gente de fato interpreta a fé como essa interferência de Deus na nossa vida, modificando os fatos ou até mesmo não permitindo que aconteça aquilo que a gente gostaria que acontecesse, a gente pode resolver isso dentro de nós assim, com simplicidade. Não deu certo, tudo bem, estou aqui, vou ter novos investimentos, vou ter novas possibilidades, vou fazer novos amigos, vou arrumar um namorado. Enfim, você, diante das suas frustrações, acaba encontrando um caminho para continuar. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com a minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir, só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer. Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo.
Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser para ela realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação. E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. É. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil, porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, pelas aqui as ligações nervosas do meu cérebro. Então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não. É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir. Então é o momento dela agir, reagir, né? Já está reagindo. É o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação,
de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. A igreja nos convida a viver nesse tempo forte de conversão aquilo que é o específico da nossa vida cristã, a nossa união, a nossa conexão a Jesus. Quanto mais Jesus viver em nós, maior será a nossa condição de ser cristão. Esta presença de Deus na história através de nós. A gente sabe que são os nossos excessos que impedem muitas vezes de nós nos transformarmos em verdadeiros cristãos. São os excessos da vida que fazem parte de nós, né? Há uma mística interessante que é para a gente viver na quaresma, que é a mística do sacrifício, do jejum, da oração. Quando a igreja nos propõe o jejum, a oração, o sacrifício, outra coisa ela não quer senão nos dar a oportunidade de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Todo mundo sabe o que é uma viagem com muitas malas, né? Como a gente fica cansado só de carregar tanta bagagem. Às vezes na vida vai acontecendo muito a mesma coisa. Nós vamos ficando pesados à medida em que a gente vai vivendo. Nós vamos ficando com excessos. E de vez em quando, o sacrifício, o jejum, a oração, vai nos sinalizando para aquilo que a gente precisa deixar. O sacrifício por ele mesmo não tem sentido. Ele está sempre em vista de um bem maior. A restrição de hoje me ensina uma disciplina que é necessária para a vida cristã. Disciplina é uma palavra que nós deixamos de viver muitas vezes. Nós não queremos muita disciplina, por quê? Porque a disciplina vai exigir de nós. Se você se compromete a ter uma regularidade, se você se compromete a dormir um pouco mais cedo, você vai ver que você vai ter que fazer sacrifício, porque nós somos estimulados demais para a gente ficar acordado até tarde. E a disciplina de dormir cedo, ela faz bem demais ao coração, ela faz bem demais à saúde. Você vai ter um coração mais saudável. Os médicos nos ensinam que muitos problemas cardíacos estão diretamente ligados à falta de sono. O estresse, a depressão, nascem muitas vezes de um jeito irregular de viver. Veja bem que na quaresma a gente se exercita no sacrifício, mas isso deveria acompanhar a nossa vida toda. E a igreja é sábia quando ela nos propõe essas regras, esse jeito interessante de lapidar os excessos. Quaresma é um tempo de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Jogar fora um pouco daquilo que está nos pesando, né? Eu me lembro que nós sempre tínhamos o hábito, quando terminava o ano, quando a gente ia mudar de série, né? Que a gente pegava os livros velhos que não iam ser mais usados na escola, a gente sempre dava um jeito de passar aquilo tudo para frente. Alguém vai precisar, e a minha mãe sempre nos ensinava isso. Esse livro você não precisa mais, então passe para quem você precisa, para que possa chegar o novo. Porque senão a gente não tem espaço na mochila, não tem espaço na bagagem para tanta coisa, não é verdade? Muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós deixamos de receber a novidade é porque a gente insiste em manter os pés naquilo que é velho. O comportamento é a mesma coisa. Se a gente precisa ter uma nova postura diante da vida, nós precisamos dar um jeito de jogar fora aquela postura antiga, porque senão o novo não vai prevalecer. E a igreja nos ensina que nós temos todo um instrumental de vida cristã para nos ajudar a lapidar esses excessos. A Eucaristia, a presença real de Jesus, a oportunidade que nós temos de nos configurar ao Cristo. Ao receber a Eucaristia em mim, eu me transformo naquilo que recebo. Isso é lindo. Jesus é vivo no meu coração toda vez que eu me aproximo do altar do sacrifício. A confissão, quando eu jogo os meus pecados fora, né? Quando eu conto para o sacerdote os pecados, os meus pesos, e dele recebo a absolvição,
Estou recebendo uma nova certidão de nascimento. É como se Deus tivesse me dado a oportunidade de nascer de novo. Todos os meus pecados estão absolvidos. E ali eu recebo uma oportunidade de vida nova. A oração, seja através da palavra, ou seja através das orações tradicionais, seja através da oração espontânea, são conexões que eu posso viver com o coração de Deus. Eu fico muito assim motivado a falar disso. Nós estamos cada vez mais deixando a palavra de Deus de lado, né? Não faz parte muitas vezes da nossa vida. Nossa vida corrida, nós não temos mais aquele tempo de parar, de refletir o evangelho do dia. Eu me recordo que no meu início de caminhada, esse era um hábito que eu gostava de ter todos os dias de manhã. Meditar o evangelho do dia. Não significa a meditação da missa, aquele momento da missa. Não, um momento à parte. Geralmente quando a gente vai para a missa, nós já temos que estar no clima do evangelho do dia. Gente, não custa nada. Às vezes 2 minutos são o suficiente para nós fazermos a leitura do evangelho. De manhãzinha, logo quando nós acordamos. Tomar o conhecimento com a palavra que a igreja elegeu para nortear todos os cristãos no mundo inteiro. Ao ler o evangelho do dia, você está em comunhão com toda a igreja do mundo. O mesmo evangelho que está sendo pronunciado aqui, que está sendo proclamado aqui, está sendo proclamado na Europa, na Ásia. Nós estamos em comunhão. E esta palavra de Deus é um referencial para a minha transformação. Qual é o nosso modelo de conversão? É Jesus. Jesus é o nosso referencial humano. É nele que nós prestamos atenção. Queremos ter um coração semelhante ao dele. E a melhor maneira de conhecê-lo é através da palavra. Toda a pregação da igreja gira em torno da palavra. Nós anunciamos Jesus vivo e ressuscitado. E um dos lugares em que nós temos esta ressurreição, esta presença viva, é a palavra. Então você vai ver que durante a quaresma você pode intensificar. Não significa que é só na quaresma. Na quaresma nós intensificamos essas oportunidades que Deus tem de entrar na nossa vida, de agir no nosso coração, de mudar o nosso jeito de ser. Você pode ter certeza que muita coisa vai ficar melhor na sua vida à medida que você permitir que Deus seja em você. Pode observar, minha gente. Geralmente os nossos sofrimentos nascem de regiões da nossa vida e do nosso coração onde Deus está ausente. Porque se Deus não preenche o espaço, nós vamos dar um jeito de preencher com aquilo que é humano, com aquilo que é frágil. E geralmente aquilo que é humano e frágil não nos sustenta durante muito tempo. Agora, aquilo que é humano e frágil, mas está sob o comando de Deus, este vai durar. Por quê? A bênção e a graça de Deus nos sustenta nessa hora. Eu continuo tendo todos os pecados do mundo, todos os limites do mundo, você também. Mas a certeza de que Deus está que nós não nos perdemos de Deus, é que nos dá garantia para a gente não deixar de continuar. E a quaresma é esse tempo especial que a igreja nos chama, nos abre os olhos para aquilo que nós estamos deixando de lado. E é sempre bom a gente tomar consciência daquilo que nós estamos esquecendo da nossa vida cristã, para que a gente possa reassumir. Reassumir estes compromissos com Deus é dar a Ele a oportunidade de continuar agindo e trabalhando em nós. Lembrando que o que eu digo a você é para mim também. Eu não estou dando fórmulas prontas, mágicas, não. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos aqui, a partir da vida das pessoas, a partir desta vida partilhada que nós temos aqui no programa de direção espiritual, é antes de tudo um exercício que eu também preciso viver. Todos nós estamos neste mesmo barco e precisamos colocar este barco em alto mar, porque é assim que Deus nos quer, navegando para águas cada vez mais profundas. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.